Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o senador Marcos Duval relatou a experiência de questionar o ministro de Lula, Flávio Dino, em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. O senador apontou diversos atos falhos cometidos pelo ministro, a começar pela dificuldade em olhá-lo nos olhos, tendo em vista as revelações que Duval vem fazendo. Marcos Duval afirmou que já havia observado o ministro nas audiências da Câmara e tinha notado o comportamento de fazer piadinhas quando é acuado, de forma que não se surpreendeu quando o ministro tentou fazer piada com ele. O senador disse: "Ele fez aquela gracinha, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. É isso que eu chamo de um ato falho, porque Vingador é exatamente o que o governo Lula está fazendo. Vingando." Duval acrescentou: "Ele está na cadeira de ministro da Justiça porque ele chantageou o PT. Ele tem umas provas contra o PT ao ponto de exigir ser ministro da Justiça." O senador disse: "Soube por fonte segura que logo após houve uma reunião no Palácio do Planalto, onde a presidente do PT fez uma reunião com o PSB do Flávio Dino e houve um bate-boca porque ela soltou que o PT não quer mais ele no Ministério da Justiça." O senador prosseguiu: "Já caiu o G. Dias. A CPMI começa semana que vem e Flávio Dino é o próximo a sair. Então, houve uma movimentação para que ele saísse antes da CPI. Só que ele está chantageando o PT e ele disse: se eu cair, o Lula cai junto." Marcos Duval apontou que a Procuradoria-Geral da República pediu o relatório da ABIN que ele vem mencionando. Ele disse: "A responsabilidade que está no relatório da ABIN cai no Flávio Dino, no G. Dias e no presidente Lula. Eu sempre falei isso para vocês. São os três. Lula, no sábado, deu o comando. Deixa acontecer, vamos acabar com a direita bolsonarista. Depois, G. Dias começa a avisar todo mundo para dispensar as tropas. Dino também avisa para dispensar as tropas e vai assistir de camarote e informar o Lula." O senador questionou por que o presidente não pegou um avião e veio para Brasília gerenciar a crise. Ele afirmou: "Não tem mais o que dizer. Lula prevaricou e o Dino também." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 22 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vou passar para vocês as novidades. Bom, nós tivemos... Foi ontem? A ida do Flávio Dino? Foi ontem, né? Fala, pessoal. Então, vamos lá. Ontem, então, teve aí a ida do Flávio Dino no Senado, que gerou uma polêmica enorme aí.
Assim, até eu falei, certas coisas, muita gente aí compartilhando, e a esquerda fazendo memes, a direita fazendo outros memes da fala do Dino, mas a gente chama isso de ato falho. Quando ele, se vocês assistiram o vídeo, né, acompanharam, quando eu comecei a fazer a pergunta, ele não conseguia olhar para mim. Eu fiz questão de sentar na frente dele, e com um monte de documento que eu vou apresentar na CPMI, mas eu fiz de propósito para abalar ele psicologicamente mesmo. E ele ficou. Toda a sabatina que ele participou, toda a sabatina que ele participou lá no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, eu percebia, né, eu fiz essa leitura corporal, eu percebi que toda vez que ele era botado em xeque, ele soltava essas piadinhas, né, esse desrespeito, porque o problema de não ainda ser uma CPMI, porque você faz a pergunta, ele responde e acabou. Você não tem a tréplica, né? Aí ele fez aquela gracinha: se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. É isso que eu chamo de ato falho, porque Vingadores é exatamente o que o governo hoje do Lula está fazendo, né? Vingando. E ele, aí eu vou contar isso para vocês, ele tá na cadeira como ministro da Justiça porque ele chantageou o PT. Então ele tem aí umas provas também contra o PT, ao ponto dele dele exigir ser ministro da Justiça. Flávio Dino, você aí tem falado que não tem acompanhado aí meus vídeos. Eu acho que é você que está dando um engajamento enorme, porque na sua ida ontem no Senado, você praticamente falou todos os vídeos que eu tenho feito. Eu vou te chamar de meu malvado favorito, porque você é um lambão. Mas vamos lá. Então a gente chama isso de ato falho. Quando ele disse: você é da SWAT e se você é da SWAT eu sou vingador, exatamente é uma palavra que o governo hoje está fazendo, né? Vocês concordam? Só está vingando, né? Veio para vingar, para destilar o ódio. E aí, olha só que boa notícia que eu tenho para vocês. Eu soube de fontes seguras que logo após teve uma reunião no Palácio do Planalto, onde a presidente do PT, ela fez uma reunião com o PSB do Flávio Dino. Houve um bate-boca, porque ela soltou que o PT não quer mais ele no Ministério da Justiça, porque sabe, já caiu o G-Dias do GSI, a CPMI começa semana que vem, o Flávio Dino é o próximo a cair. Então houve uma movimentação para que ele saísse antes de começar a CPMI. Só que ele está na posição como ministro chantageando o PT, se fuder o PT, ou desculpa usar a palavra ou não. Ele disse: se eu cair, Lula cai junto. E aí o que chegou para mim foi: se eu cair, o Lula cai junto comigo. Tipo assim, né? Vai dar minha cabeça? Eu também vou entregar os podres do PT. Olha que notícia fantástica, hein? Olha até onde nós chegamos. Isso, a CPMI nem começou, hein? E Lula já começou a liberar mais dinheiro. Tem até um vídeo que está circulando aí do Randolph, ele falando na época da RP9, do orçamento secreto, ele recriminando. Umas hipocrisias que a gente fica para morrer, né? Para morrer. Então, assim, não tem como. Eu já esquecendo. Vocês viram a notícia de ontem também, quando a PGR solicitou o Alexandre de Moraes, né, o suprassumo do poder, o grão-mor, para
fazer a solicitação do documento da ABIN, do relatório da ABIN que eu falo com vocês, ó, desde o dia 9 de janeiro. Porque eu cheguei para a PGR em fevereiro, quando eu toquei aquele foda-se, eu cheguei para a PGR e sugeri: PGR, pede a cópia do relatório da ABIN. O relatório da ABIN vai deixar tudo esclarecido, os culpados e tudo mais. Ontem eles pediram então o relatório da ABIN, foi autorizado, e aí hoje o Anderson Torres é liberado. Porque no relatório da ABIN não tem responsabilidade nenhuma em cima do Anderson Torres. A responsabilidade que está no relatório da ABIN, que vocês vão ficar aí sabendo logo logo, cai no Flávio Dino, no G. Dias e no presidente Lula. Sempre falei isso para vocês. Nossa, nós estamos com 3 mil pessoas. Então eu sempre falei isso para vocês, né? Então são os três. Lula, no sábado, deu o comando: deixa acontecer, vamos acabar com a direita bolsonarista nessa oportunidade. Depois, G. Dias começa a avisar todo mundo para dispensar as tropas. Flávio Dino também começa a dispensar as tropas e foi pro gabinete dele assistir e ficar reportando pro Lula o que estava acontecendo. Aí o Dino fala: o Lula sabia, claro, pela televisão. Aí cortaram meu microfone, aí o pessoal não pôde ouvir, mas eu disse o seguinte: eu não vi por telefone, eu vi enquanto eu estava viajando por interior do Espírito Santo. Quando eu vi a movimentação por volta de 1h40 e pouco da tarde, do dia 8, eu peguei, virei, retornei o carro na estrada, fui direto para o aeroporto, minha esposa arrumando a mala, e eu embarquei, só fui conseguir chegar em Brasília à noite. E aí eu fiquei, mas ele fala isso, que o presidente Lula acompanhou pela televisão. Você imagina, você, o presidente do país, vendo os 3 poderes sendo destruídos, e você vendo pela televisão? Dino, tomar naquele lugar, seu... Vou segurar. Bom, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem a aeronave presidencial parada para pronto emprego, a gente chama. Seja ele tivesse problema de saúde, de atentado contra a vida dele, de qualquer coisa. A aeronave é toda preparada para virar um gabinete, entendeu? É igual Air Force One, o avião do presidente americano. Então, a nossa aeronave presidencial tem lá uma cama de casal gigantesca, um quarto maravilhoso. Então o Lula tem viajado aí, pessoal, nossa, ele deve estar cansado. Nada, a aeronave é igual uma casa, tá? Eu já tive lá, né? Quando o presidente era Bolsonaro. Então é um apartamento, né? Um apartamento no ar. Então, uma cama gigante de casal, todo conforto, tem chuveiro, tem banheiro, tem tudo, tá? E ainda tem um gabinete que ele pode estar utilizando ali, internet, telefonemas e tal. Então, aí fica a pergunta, né, se for, porque isso é mentira, né? Flávio Dino é um mentiroso compulsivo. Então, por que o presidente, a partir de 1h40 que eu percebi que algo ia acontecer, e eu nem sabia que existia relatório da ABIN ainda, eu vim direto para Brasília, e o presidente, sabendo desde o dia 2 que a ABIN estava informando do que ia acontecer, não pegou o avião e veio para Brasília para gerenciar a crise? Aí vocês aí não tem mais o que dizer. Eu tenho repetido isso muito para vocês. Não tem mais o que dizer. Vocês vão ver que o Lula prevaricou, o Flávio Dino também, só que ele deixou o Maranhão. Quem é do Maranhão sabe disso, o que ele fez no Maranhão. O índice de criminalidade subiu assustadoramente.
cheio de denúncias, ele tem 270 denúncias contra ele. E aí ele fala que ele tem uma reputação ilibada. Reputação ilibada. Ô Flávio Dino, eu ter sentado na sua frente com aquele monte de documento, você ficou com toba na mão, né? Vamos lá. Então o pessoal ficou, Duval, não preocupa com isso não e tal. Eu ri pra caramba com os memes. Assim, confesso que eu ri. Até os memes que fizeram me atacando eu achei fantástico. Nisso o brasileiro top. Bom, então, sobre o Dino falando, então o Dino tá ameaçando agora o PT, dizendo que se ele cair, ele derruba o Lula junto. Olha que coisa bonita, hein? Essa CPMI vai ser top. Bom, então a PGR e o STF tiveram acesso ao relatório da ABIN. Cabe agora, eu vou ver como é que os trâmites, mas durante a CPMI eu pedi essa cópia que a PGR e o STF tiveram acesso, para comparar com a que eu tenho no cofre, para ver se houve uma manipulação, né? Desse governo a gente não pode esperar nada, né? Porque é mentira atrás de mentira, presidente mente, o ministro da Justiça mente, é troço bizarro.